Bom dia, seguimores, graça e paz. Como vocês estão? Estamos aqui para iniciar mais uma Em Missão Livecast. Hoje é dia 17 de maio, sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom dia, Aninha, já está aí, a Jennifer, Eliseu, a Ivonilda. Oi, mãe, bom dia. Que vocês possam encaminhar esta live para mais pessoas. Bom dia, pastora Rose, seja bem-vinda. Eu já vou estar encaminhando aqui também. Antes de chamar a Aninha, vou encaminhar, porque depois eu não consigo encaminhar a live, gente, porque me distrai. Então eu já vou encaminhar, você que pode já encaminha. A gente já vai começar. Tenho certeza que vai ser mais uma manhã, que o Senhor vai falar aos nossos corações, vai nos direcionar, vai trazer alinhamento, correção. E nós temos que estar disponíveis ao trabalhar, ao agir de Deus em nossas vidas. Amém? Sejam bem-vindos todos que estão chegando. É muito bom ter vocês aqui conosco nesta manhã. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Só escute, abra o teu coração para que o Senhor fale contigo nessa manhã. O Senhor, Ele tem nos alinhado a cada quarta, a cada sexta-feira que nós estamos aqui. Amém? Eu já vou chamar a Ana para ela já estar conosco. Lá, esperar ela entrar. Seja bem-vindo, pastor Marcelo. Seja bem-vindo, Ivânia, Eliezer, amiga Vira. É só você virar nessa setinha que aparece bem na tua frente. Aí. Lembra que eu falei, né, amiga? Ela sempre vai pro outro lado. Verdade. Seja bem-vinda. É uma Obrigada. honra ter você aqui comigo, conosco. Que o Senhor te use de forma sobrenatural, de forma única. Eu tenho certeza que Ele colocou algo aí no seu coração que vai estar transformando, nos direcionando e nos alinhando a Ele. Amém. E que você seja muito abençoada. Amém, amém. Obrigada, bom dia. Eu já vi alguns amigos queridos, né? Chegando. Se eu já estava nervosa antes, agora eu tô um pouco mais. Não, vai fluir. Vai fluir. E eu quero já iniciar para não tomar muito tempo. Ontem o Senhor me deu uma direção e eu não tinha certeza do que eu ia trazer. E foi quando eu já tinha estudado uma palavra, mas foi através de um post do pastor Feitosa que está aqui. No final da noite, era 20 para as 8, eu printei a tela. E em Provérbios 4:23 diz: domine a sua mente, pois sua vida é dominada por ela. É na mente que você decide se seu caminho será de luz ou de trevas. Então, hoje casou com o devocional de hoje, que fala sobre renovação da nossa mente, que fala sobre sairmos de uma mentalidade de deserto e ir para uma mentalidade vitoriosa, e para nós mudarmos a nossa forma de pensar. Então, eu vou começar aqui com vocês em Romanos 12, 2 e 3. Eu já vou ler, que diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas eu também quero ler o versículo 3 com vocês, que diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém,
Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, nós precisamos mudar a nossa mente e a nossa transformação, ela virá de dentro para fora. E aqui no verso 3, está dizendo que a primeira mudança de mentalidade acontece primeiramente em relação a nós mesmos. O que você tem pensado? O que tem afligido os seus pensamentos? Nessa passagem, o apóstolo Paulo ele está nos dizendo que se quisermos experimentar, se quisermos ver a boa, perfeita vontade e agradável vontade de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos ter uma mente renovada. E renovada por quê? Porque nós somos novas criaturas e nós precisamos nos disponibilizar ao agir, ao trabalhar do Senhor em nossas vidas. O Espírito Santo, ele precisa de nós abrirmos a nossa mente para que ele entre. E como que ele vai entrar se nós não abrirmos a nossa mente? Entenda que a Aninha só falou uma palavra para mim que ela vai trazer. E eu acabei de falar com ela antes da live e ela falou sobre relacionamento. Só que nós não vamos conseguir nos relacionar com o Espírito Santo se antes não houver uma transformação na nossa vida, uma transformação na nossa mente, uma transformação nos nossos comportamentos. E através da mudança da nossa mente vai vir o nosso relacionamento com o Senhor. Então, nesta manhã que sejamos transformados da forma que Deus quer, renovando os nossos pensamentos. Em Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos precisam ser convictos na palavra que o Senhor deixou para nós, porque ele precisa ser verdadeiro, respeitável, puro, amável, de boa fama, que saia virtude, que existe louvor, que existe entrega, que existe devoção, que exista rendição, porque se nós não tivermos convicção de que a palavra de Deus é quem vai transformar os nossos pensamentos e a partir daí, que quando nós tivermos a convicção na palavra, vão ser mudados as nossas condutas, assim nós vamos ficar nos pensamentos frustrados, tudo vai nos atribular. Porque quando nós não temos a convicção de quem é Deus nas nossas vidas, é porque nós não temos convicção de que é a palavra dele em nossas vidas. Então, que tudo que o Senhor diz aqui para mim e para você nesta manhã é para o nosso bem, é para penetrar em nossas vidas, porque Ele sabe todas as nossas emoções. Ele sabe tudo que nós pensamos, tudo que nós vamos falar, tudo que nós estamos sentindo. E eu quero te convidar nesta manhã para fazer uma reflexão com você mesma sobre o que você tem pensado. E até o final desta live, você ter convicção de que você precisa ter uma transformação na tua mente. Pense que o que você está pensando, ele está te aproximando do Senhor ou ele está te afastando? A sua mente, ela está perturbada ou sua mente está convicta? Sua mente está calma? Sua mente, mesmo em meio à tribulação, ela está com paz? Porque você sabe que a paz é nele, está nele. É ele quem dá o refrigério da tua alma. Então é ele quem vai cuidar dos teus pensamentos e dos teus comportamentos? Ou você prefere continuar fazendo tudo do seu jeito, conforme você pensa, conforme você acha e conforme a sua razão? Porque a razão não
vem de nós. As coisas não vêm de nós, tudo vem dele. Não se esqueça disso em nenhum dia da tua vida. Em Provérbios 4, 20 ao 23, diz assim: Filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembre delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Em outra versão é: de tudo o que se deve guardar bem, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aqui eu deixo outra reflexão para você. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós precisamos dar importância à nossa vida interior. Porque quando nós não damos importância à nossa vida interior, nós estamos com o coração dilacerado, com sentimentos desalinhados e com pensamentos totalmente estribulados. E não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Da mesma forma que Ele quer que nós alinhemos a nossa vida espiritual, Ele quer que nós alinhemos as nossas emoções, a nossa mente e o nosso coração a Ele. Então, a vida, ela não é só sobre trabalho, sobre o que eu faço, sobre o que eu conquisto, sobre o que eu tenho, sobre o que eu acho, sobre o que eu penso. Não. A vida, ela é feita para ser vivida sim. Mas nós precisamos entender que o fazer não é ser. E que se eu não consigo ser, eu não vou conseguir ter. E quando eu não consigo ser, eu não consigo ter autoridade, eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo agir de forma correta, e assim eu vou me desalinhando totalmente, mesmo estando e tentando estar na presença do Senhor. O coração precisa estar alinhado ao coração de Deus. O coração precisa estar reto. O coração precisa estar inteiro e puro. O coração precisa ser íntegro, porque é disso que o Senhor vê. O Senhor, Ele vê sempre o nosso coração. Então, eu digo para você que, na medida que nosso coração está alinhado com Deus, nós temos a plena convicção de que a sabedoria, ela vai sempre nos orientar e cuidar bem da nossa capacidade de sentir, porque do coração provém a tão necessidade e necessária vontade de viver. E quando o nosso coração não está alinhado ao coração de Deus, os nossos pensamentos não são renovados e transformados, a nossa vontade de viver não é suficiente, porque nós não temos essa convicção. Então, nessa manhã, eu estou te chamando para você ter a convicção de quem é Deus em sua vida, do que Ele pode fazer, que você precisa pensar antes de agir. Porque se você não pensa antes de agir, você fará as coisas de forma que você pode, às vezes, fracassar e levar não só a sua vida, mas a vida de alguém à ruína. Porque dentro de nós sai o bem e o mal. Mas enquanto eu e você não se alinhar com o Senhor, nós vamos fazer as coisas de forma que seja da nossa vontade, agindo impulsivamente sem pensar. Hoje no devocional casa muito essa palavra, e ali eu dei um testemunho meu para vocês. Naqueles 8 minutos, quem ouviu, ali eu falei a forma que eu conduzia a vida, que era de forma errada, que era de forma toma lá da cá, que era de uma forma que não contribuía com o meu bem, mas sim com o meu próprio mal. Porque assim como você pensa, assim a sua alma está. E enquanto eu não fui para o lugar aonde o Senhor pudesse trabalhar e expor todas as minhas verdades, tudo aquilo que estava escondido dentro de mim,
Eu não consegui ser transformada. O meu comportamento não conseguiu ser transformado. Porque enquanto a gente luta com as forças dos nossos braços, nós não vamos conseguir ver o agir de Deus em nossas vidas, ver o trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, vigie os teus pensamentos, pois estes se convertem em palavras. Vigie as tuas palavras, pois estas se convertem em ações. Vigie as tuas ações, pois estas se convertem em hábitos. Vigie os teus hábitos, pois estes conformam o teu caráter. Vigia o teu caráter, pois este se converte o teu destino. E, gente, o Senhor, Ele não trabalha sozinho. Ele nunca vai trabalhar sozinho. Porque em sua soberania, Ele decidiu que agiria com a intervenção humana. Então, isso significa que eu e você precisamos fazer a nossa parte. E se nós não fizermos a nossa parte, como que vai ter a intervenção divina? Não tem como. Ele precisa de nós. Ele precisa das nossas transformações que nós disponibilizamos ali para ele tratar, moldar. Enfim, ele precisa que você renove a sua mente. Porque se você renovar a sua mente, você vai se relacionar com ele. E a partir do momento que você se relacionar com ele, você vai estar em busca da sua transformação. E ele vai fazer. Porque toda mudança de comportamento só inicia com a mudança de mentalidade. E se você não mudar o seu comportamento, você não vai mudar a sua mentalidade. A mentalidade e o comportamento, eles trabalham ali juntos. E eles não vão mudar de forma instantânea, de formas mágica, porque não existe mágica, existe uma entrega. E se não houver essa entrega, nós não vamos ser transformados. Então a cura, ela vem, a transformação, ela vem, mas ela vem de forma gradual, ou seja, em camadas. E é assim que o Senhor quer trabalhar em mim e em você nesta manhã. Mas primeiro você precisa fortalecer a convicção dos seus valores, a convicção de quem é Deus. E isso você só vai conseguir através da palavra de Deus. Entenda que a palavra de Deus é o nosso maior testemunho, é o nosso maior dicionário, é o nosso maior mandamento. É através dela que vem tudo. É através dele. Não tem através de mim e de você. É através dele. Então você primeiro precisa fortalecer a sua convicção e os seus valores, para então a palavra de Deus penetrar na sua vida. Em Hebreus 2:1 diz assim: importa que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então, verdades não são ditas para que sejam apenas conhecidas. Ou seja, a palavra de Deus é a verdade que eu e você tem. Mas elas não são ditas para ser conhecidas. Não, elas são ditas para que tenhamos a convicção e a firmeza que é através dela que os nossos comportamentos e a nossa mente vai ser transformada. Então, ela é a única verdade dita que não é apenas para ser conhecida, mas que é para ser vivida por mim e por você. E assim o nosso comportamento muda, a nossa conduta muda, a nossa entrega muda, a nossa convicção muda, porque a instrução que o Senhor nos deixou é a palavra dele. Então, nessa manhã eu te convido, seja intencional em tudo que você fizer. E tudo que você fizer, que seja para glorificar o nome do Senhor. Seja intencional, mesmo em meio às adversidades. Quando a tempestade chegar, quando o mar revolto chegar, você seja intencional para orar, para glorificar o nome do Senhor e falar: Satanás,
ou tempo ruim, ou tempestade, o Senhor vai cessar. Eu tenho convicção disso. O Senhor transformou a minha mente, o Senhor transformou a minha conduta, as minhas atitudes. Então, eu sou intencional. Nada vai mais me parar. Entenda que o Senhor, Ele quer transformar a tua mente de deserto para uma mentalidade vitoriosa. E você só vai conseguir transformar se você ser intencional, na medida que você se relacionar com o Senhor. Porque sem relacionamento, você não tem transformação. E sem transformação, você não tem uma vida e uma conduta direcionada pelo Senhor. Então, essa mudança, ela só depende de você. E nesta manhã, abra o teu coração, porque essa só foi a primeira parte do Senhor para nós. E agora, o Senhor vai iniciar a segunda parte com a Aninha. E eu tenho certeza que Ele vai continuar falando em nossos corações. Amém? Amiga, é você agora. Amém. Primeiro eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, né? Porque é um privilégio hoje, né? Esses dias com tanto sofrimento que a gente vem vendo na rede social, na TV, né? Com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E até falei com meu esposo, eu falei assim, num momento como esse, como é difícil chegar para uma pessoa em que perdeu tudo e falar de Jesus, né? E aí eu comecei a ver, chegou algumas reportagens para mim de pessoas sem nada, dando o pouco que tem. Um senhorzinho que estava em cima do telhado e ele estava com um cacho de banana recebendo alimento, ele queria presentear aquelas pessoas que estavam levando alimento para eles, né? E aí eu falei assim, às vezes não precisa nem falar, são atitudes. Isso é Jesus, né? Isso é Cristo, é muito. A gente fica tentando colocar em palavras o que Jesus faz em nossas vidas e às vezes uma atitude fala mais que mil palavras, né? Então quero agradecer a Deus por essa oportunidade, porque hoje eu posso falar, né? Hoje nós podemos falar sobre Ele, do que Ele fez nas nossas vidas. Quero agradecer aos meus pastores que me autorizaram. Eu acho que a Tamires não falou no começo, mas eu estou em horário de trabalho, eu trabalho numa igreja, eu sou secretária aqui, e eu pedi para os meus pastores me liberarem, e eles, com muito amor, me liberaram. Agradecer ao meu marido também, que me deu uma força, me paparicou a semana inteira, me fez passar várias vergonhas, porque ele saiu distribuindo a live para todo mundo, e ele sabe que eu morro de vergonha disso. E agradecer sua vida também, Tami. Eu acho que o tema que eu trouxe hoje tem muito a ver também com nós duas, né? Relacionamento. Eu trabalho aqui na igreja, eu sirvo aqui com muito amor, e eu sirvo no departamento concierge, que para algumas igrejas é recepção, né? E foi aí que nos conectou, onde eu estive hoje. Eu tenho o privilégio de conhecer muitas pessoas e me relacionar com pessoas, e Deus me manda presentes, como é a Tamires, na minha vida e na vida do Ti, o William, a Gigi, é um presente para nós. Eu sou grata por isso, porque através do departamento do concierge, Deus me dá esses presentes, né? E como eu disse, sobre relacionamento e sobre o departamento do concierge, depois de muito tempo eu vim entender que realmente Deus me colocou nesse departamento porque Deus é um Deus intencional, né? Eu nunca tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas. E olha que interessante. Quando eu era pequena, eu sempre fui uma criança muito sozinha, eu sou filha única. E minha mãe muito protetora. Então eu sempre fiquei muito ali no casulo. Eu não tinha contato com muitas pessoas. Era da escola para casa, de casa para escola, bastava. Mas sempre ardeu no meu coração essa coisa de ter pessoas ao meu redor, sabe? De me comunicar com pessoas, mesmo com as minhas fragilidades, sendo tímida, eu sempre quis. E o departamento hoje me possibilita isso, me relacionar com pessoas. Eu nunca tive dificuldade. Eu estava até pensando na hora que eu estava escrevendo, se eu tive algum problema com alguém assim que me fez
parar. Sabe aqueles problemas que você escuta? Às vezes, nossa, briguei com fulano de tal e aquilo me frustrou e tal. Não, já tive frustrações. Obviamente, você passa pessoas na sua vida que te decepcionam, normal. Mas eu nunca levei isso pro coração. Geralmente, de uma forma geral, eu sempre me dou bem com as pessoas, né? Eu procuro, e às vezes, e olha que engraçado, Deus sempre me traz algumas pessoas peculiares, eu falo. Sempre essas pessoas peculiares, assim, têm um comportamento muito diferente de mim. E o que que a gente, e o que nos move a ter um relacionamento com alguém? São as compatibilidades, as afinidades, né? Então, o que que eu gosto na Tamires? O servir, o amor dela por Jesus, a forma dela falar, isso fez com que a gente tivesse um bom relacionamento. E de repente, se naquele meio do caminho da amizade, do relacionamento que a gente tem com um amigo, com um familiar, a gente tem alguma opinião contrária, a gente vai lá, discute, de repente fica uns dias sem se falar, não é mesmo? Depois volta a falar, e em alguns casos nunca mais se fala, enfim. Mas olha que interessante, na minha vida, tá? Eu sempre me relacionei muito bem com pessoas, mas eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar com Deus. E eu falo daquele relacionamento, sabe, profundo, em que você mergulha mesmo, sabe? Eu não nasci num berço cristão, mas minha mãe sempre falou de Jesus para mim. Eu cresci dentro de uma igreja cristã, católica. Então, eu tinha conhecimento da palavra, mas eu nunca me mostraram a profundidade até onde eu podia ir. Então, não tinha isso no meu coração. E quando a gente se relaciona com Deus, ou tenta, você vai vendo no meio do caminho que não é tão fácil. Para mim, foi desafiador. Eu me converti em 2013. E foram longos anos aí de, sabe, batalhando, em que eu achava que eu tinha um relacionamento e de repente não era isso. E o mundo que a gente vive hoje também contribui, né, para que a gente não tenha esse relacionamento com Deus. Tudo hoje tira nosso foco. Ah, é a Netflix, é a academia, é o Instagram, é as tarefas diárias, é a faculdade, a gente coloca tudo na frente para que a gente não tenha um relacionamento com Deus. E ele tá o tempo todo ali cutucando a gente, mas a gente é o quê? Teimoso, né? A gente fica criando desafios. Porque, na verdade, é desafiador sim, não é fácil ter um relacionamento com Deus, não é fácil. Pode dizer isso. É algo que você tem que ter, você tem que estar naquela tarefa diária, ser constante, como você disse, né? E para ter relacionamento de início, eu sabia que eu precisava ler a palavra. E amiga, eu tinha tanta dificuldade em ler a Bíblia, tanta dificuldade. Essa semana eu falando com uma amiga aqui da igreja, e ela falou assim para mim, Ana, eu tenho muita dificuldade, eu não leio, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu falei, minha filha, se eu te contar a história triste, eu li a Bíblia e terminava, eu falava assim, acho que Deus não é para mim, porque eu não tô entendendo o que ele quer dizer. Eu falava assim, acho que isso é para estudiosos. Quem sou eu, né, para entender o que ele quer falar de mim? Eu creio na existência dele, mas eu acho que não é para eu entender o que ele quer falar comigo através da palavra dele. E, gente, esse pensamento foi durante muito tempo, viu? Teve um período que eu preferia ver vídeos para tentar entender o que estava ali na palavra. E de fato me ajudou muito, isso ajuda. Mas a real é que eu não tinha relacionamento, eu não queria de fato ter um relacionamento com Deus. Eu não queria. Hoje eu entendo que naquela época eu não queria, porque realmente é frustrante. Se relacionar com Deus vai exigir de nós uma sensibilidade a tal ponto de que a gente consiga ser capazes de entendermos que o que chega em nossos ouvidos e não é audível é o Espírito Santo. Entendeu? Ele vai exigir de nós uma sensibilidade que hoje, o mundo de hoje não nos proporciona, né? Eu até me emociono de falar sobre isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível a ouvir o outro, a entender a dor do outro.
E é complicado quando você percebe que você não tem um relacionamento com Deus. E aí você vai nadando, Senhor, o que que eu preciso para me relacionar com o Senhor? Eu tô na tua casa, eu tô te servindo, eu tô fazendo bem, eu perdoo. O que tá me travando? E eu vou contar uma coisa para você. Sempre existe algo sempre existe alguma coisa que nos trava. Olha que interessante. Vou ler para vocês, tá? Tá em Isaías 55, 8 e 9. Eu comentei com vocês que eu li a palavra e não entendia nada, né? No início. E aí, quando eu li a Isaías 55, 8 e 9, me bugava. Olha isso. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os caminhos, são mais altos do que os seus caminhos. E os seus pensamentos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Amém? Deu para Uau, entender certinho? Uau. E aí eu lia isso e eu falava assim, Deus, como assim? Eu tenho um sonho, me preparei para isso e o Senhor está falando que não é o seu pensamento sobre a minha vida. Senhor, eu estudei, eu preparei a minha mente para isso, o Senhor me levou para outros caminhos. Uma coisa interessante, Senhor, eu sonhei em estar em outro lugar e o Senhor me trouxe para trabalhar na tua casa. Eu? Nada a ver. Eu nem combino, Senhor. Senhor, eu queria aquele carro, mas o Senhor me deu uma bicicleta. Senhor, eu queria aquela casa, o Senhor me deu um apartamento de 40 metros quadrados. Funciona mais ou menos assim, né? Aí eu falo, que Deus é esse? Que eu penso uma coisa e pra mim tá ótimo o que eu tô pensando. Eu trabalho, eu vou conquistar aquilo. Mas não, pro Senhor ele tem outros planos, outros caminhos pra nós. E quando você tá no início da tua fé, apesar de toda aquela paixão, eu falo que o velho homem não morreu de uma forma súbita, né? Como você disse, é gradualmente. Então tinha algumas coisas na minha vida que eu não queria entender. E eu falava assim, não, eu estudei para isso, eu batalhei para isso, e Deus está me falando que é um outro caminho. Então eu li Isaías e eu falava assim, não, não é dessa forma, Deus. Como assim? E quando eu leio Isaías e vejo outros versículos também que a gente vai chegar, eu falo assim, além da sensibilidade que eles nos pede, né, para a gente ter entendimento do que chega em nossos ouvidos não audíveis, é ele. Quando ele me informa que o que ele tem para mim é totalmente o contrário do que eu penso, ele me pede obediência. E aí, quando fala de obediência, eu não quero aprofundar muito, mas foi algo que eu até tentei tirar um pouco da mensagem de hoje, mas eu não conseguia, voltava. Então eu creio que vai chegar no coração de alguém isso. Sabe aquela música, Mesmo Sem Entender Eu Confio? Lá em Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Quando Abraão já está em Harã, Deus fala assim para ele. O Senhor disse para Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? Só esse um. Deus pede para Abraão sair e deixar, certo? A sua parentela. E o que Abraão fez? Ele saiu, mas ele deixou. É aquela obediência que muitas vezes a gente, sabe? Eu obedeci, não obedecendo, querendo fazer as coisas por partes. E é exatamente isso que no nosso dia a dia a gente está acostumado a fazer e a gente não percebe. Que é onde a gente peca no relacionamento com Deus, né?
onde a gente, é o que eu me via antes. Eu estava dentro da igreja, servindo, fazendo tudo certinho, mas em partes. E é que eu tô querendo falar algo. Fica à vontade. É difícil. É difícil a gente mergulhar, né? Mais fundo, a gente obedecer de verdade. Há cerca de 3 anos eu vim passando por alguns momentos na minha vida em que eu nunca imaginei viver. Já dentro da igreja, já servindo. Eu achava que estava tudo certo, estava tudo caminhando. É lógico, a vida do crente nunca é fácil. Sempre tem as adversidades, né, Tami? Mas tem algum momento da nossa vida que eu acho que é necessário. Você falou de deserto e uma coisa que eu sempre tive dentro do meu coração: deserto não é lugar para construir tenda, deserto é lugar de passagem. Exato. E quando eu me vi naquele deserto, eu tinha isso muito claro em minha mente. Eu não vou ficar aqui, eu não aceito. Mas ao mesmo tempo eu não entendia o porquê que Deus queria o que Deus queria me mostrar. Eu olhava todas aquelas situações ao meu redor, porque não foi uma, duas coisas, foram várias, tudo ao mesmo tempo. E aí para mim foi um choque. E eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que mais que o Senhor quer de mim? Eu tinha alguns sonhos, alguns desejos no meu coração. Uns o Senhor já me deu, outros o Senhor eu já consigo visualizar, outros o Senhor não me deu, para alguns o Senhor já falou não para mim. E eu vou te falar, até o ano passado eu tinha muita resistência em entender o não do Senhor, em entender por que para algumas pessoas ele concedia e para quem estava na casa dele, isso eu não falo só de mim, tá? Eu falo de uma forma geral. Aquelas pessoas que eu olhava e falava assim, nossa, por que para umas pessoas o Senhor dá e para outras não? Por que uns tem que ser tão difícil e para outros tão fáceis? Por que é tão difícil isso? E sabe por que eu pensava isso, Tami? Porque eu não tinha relacionamento com Deus. Ano passado, eu falei que há cerca de 3 anos eu vinha passando por alguns processos, né? E aí Deus, o ano passado a gente teve uma imersão aqui na igreja e Deus teve que escancarar a minha vida no altar para que eu entendesse o que Ele queria de mim. Ele teve que abrir, Ele teve que rasgar, as minhas fragilidades foram expostas. Você fez parte disso, Deus te usou muito para falar comigo naquela imersão. E eu fui tão, não desacreditada, mas sabe quando você vai para uma imersão e você, se Deus falar, amém, se não falar, eu não fui com muita expectativa, sabe, para imersão, e ali Deus falou comigo do início ao fim, me rasgando, me quebrando. Eu não tive um pai presente na minha vida, Tami. Eu não tive um pai presente. E eu nunca imaginei que isso seria um problema para mim, porque eu tive uma mãe presente. E olha com o que eu tive que lutar com isso. Como eu não tive um pai presente, foi naquele dia que eu entendi isso. Uau. Como eu não tive um pai presente, eu não conseguia me relacionar com o pai. Eu não conseguia me ver como filha. Mesmo ele me abraçando, usando pessoas para falar comigo. Você é a menina dos olhos do Senhor. Ele está contigo, ele não vai te deixar. Mesmo ele gritando ainda dentro de mim, eu não sou merecedora. Quem sou eu? Eu sou filha de uma mãe solteira, uma mãe solo. Eu não tive as melhores educações. Eu não consegui fazer os melhores cursinhos. Eu tenho um problema na fala. Eu tenho a perninha torta. Eu sou estrábica. Eu sofri bullying. Quem sou eu? E o medo de errar e ser abandonada novamente. Porque eu trazia para o meu presente
algo que eu escutei lá, eu escutei uma vez no meu pai, está curado em mim. Quando a gente estava numa audiência de pensão, eu escutei dele que se ele queria se relacionar comigo. E ele falou que eu devia ter uns 12, 13 anos. E aí ele falou assim para o juiz, não, eu prefiro não ter contato. E aquilo me marcou de uma forma, naquele momento, Tami, eu vou falar bem a verdade para você, eu acho que não doeu. Sim. Mas aquilo ficou, eu só tinha 12 anos. Sim. E eu fui trazendo aquilo sem perceber para o meu presente. Sim. Então, quando Deus falava que estava cuidando de mim, quando Deus falava que estava comigo, de que em meio às dores, eu até anotei aqui, que hoje de manhã aqui, enquanto Ele me usava, em meio às dores, Ele ia me curar, Ele ia cuidar de tudo. Aleluia. Então, eu tenho até um louvor, né? Que enquanto Ele te usa, Ele cuida de tudo. E eu não queria acreditar nisso. Eu falava assim, como Deus? E se eu errar e ele me abandonar? Eu pensava isso. Eu falei assim, se eu errar no meio do caminho, Deus vai me abandonar. Porque eu sou pequena e eu quero continuar sendo pequena mesmo, diante da grandiosidade que é nosso Deus. Mas sabe aquele complexo de inferioridade que às vezes a gente tem? E ele continua me chamando. E olha que Deus, ele é muito gentil. Ele sempre pede para que a gente convida, né? E muitas vezes eu senti Deus assim, ó, vai, Ana, vai, eu tô te esperando. Daqui a pouco eu não vou mais ser gentil com você, não. Vai, corre. Abre os olhos. Então, nessa imersão, eu pude abrir os meus olhos, o meu coração se rasgou. Aleluia. Lá em João 8,36, essa palavra foi confirmada ontem por um irmão aqui da igreja. Eu já tinha colocado para falar hoje, eu falei, é isso. João 8,36 fala assim: se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Aleluia. Quando você escuta Deus falando isso para você, é impossível, né? Você trazer tudo que estava no passado para o seu presente, mas é o que acontecia comigo. Eu não me sentia de fato livre, porque quando você passa por traições, quando você passa por abandono, por relacionamentos abusivos, infelizmente, Tami, você acaba trazendo para o seu presente traumas, tristezas, angústias. Você passa por um relacionamento que não deu certo, aí Deus te presenteia com um relacionamento maravilhoso. E aí você vem cheia de preocupações, ciúmes em excesso, você vem com Insegurança. inseguranças. E eu percebi que tudo isso nos afasta da presença de Deus, nos impede de ter um relacionamento profundo com o Senhor. Tami, não foi fácil, como eu disse para vocês. Eu me converti em 2013. De 3 anos para cá, Deus me permitiu viver algo sobrenatural com eles. Enquanto eu estava no deserto, eu tive em alguns momentos que eu pensei em desistir, mas eu tinha aquela palavra no meu coração: aqui não é o meu lugar. Lá no fundo, sabe? Mesmo às vezes eu querendo fazer as coisas por mim, eu sentia muito forte isso dentro de mim, que eu precisava fazer mais. Como você disse, Deus nos deu uma função. Ele não quer trabalhar sozinho. Ele quer que a gente faça a nossa parte, que é confiar. E não é fácil mesmo. Relacionamento com o Senhor não é fácil. Vai exigir de nós, sim, ler a palavra diariamente, mesmo sem entender. Quantas vezes eu li a Bíblia e eu não entendi? Vai exigir de nós estarmos no culto, entregues, do seu jeitinho. Vai exigir de nós falarmos de Jesus. Deus sabe o quanto foi difícil para mim vir aqui hoje falar. A Tami, ela esteve a semana inteira me acompanhando. Eu estava com medo, um temor de falar da palavra do Senhor. Eu vivo a palavra do Senhor. Eu erro, sim, mas depois eu tô lá, Senhor, aos pés da cruz. Senhor, me perdoa, eu quero fazer diferente. Eu quero falar o que o Senhor fez na minha vida, o que o Senhor faz. O que o Senhor faz na vida das pessoas ao meu redor. Pastor, esses dias usou para mim assim, Ana, a bênção nunca fica sobre nós, somente sobre nós, ela se derrama.
E eu sinto isso, Tami. Glória a Deus porque eu tive bons relacionamentos na minha vida, porque Deus me trouxe pessoas para me ajudar a me firmar no Evangelho. Isso tudo foi relacionamento. Se eu não tivesse essas pessoas ao meu redor, talvez eu não teria hoje um relacionamento com Cristo. E dói. Dói porque quando o Senhor nos permite ter um relacionamento com Ele, Ele exige também um pouco mais de nós. Porque não é só sensibilidade, Ele vai tirando, tirando e mostrando. E vem as alegrias, vem as tristezas. E todo crente fala, né? Vou passando pela prova e dando glória a Deus. E é real isso. Eu vivi isso, eu passei por provas e passo por provas até hoje, mas Deus está comigo. Ele não me abandona, Tami. Mesmo eu vivendo nas inconstâncias, Ele não me abandona. Ele não me abandona. Em nenhum minuto Ele vai te abandonar também. Então, se de repente você teve um passado triste, um pecado, em que você trouxe para o seu presente os traumas, os medos, as dúvidas, a incredulidade, a insegurança, eu convido você a entregar isso nos pés do Senhor. Entrega. Porque essa vai ser a única maneira de você se relacionar com Deus. Deus vai te moldando, te transformando. Não tenha pressa. Lá atrás eu tinha um pouco de pressa. Quando eu estava no deserto, eu já não estava mais tendo pressa, porque as coisas estavam vindo tão assim que teve uma hora que eu sentava e falava assim: não, eu vou resolver isso primeiro. Melhor. Porque eu fui entendendo que Deus estava me curando de algumas coisas. Não adianta a gente querer fazer pelas nossas mãos. E eu vou te falar uma coisa. Quando eu estava no deserto, eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Nesses últimos 3 anos foi quando eu realmente consegui entender Isaías 55:8, viu? Porque até então eu ficava brigando. Eu quero. Lembrei uma coisa agora importante que eu queria falar para vocês e trazer nesse momento. Teve o Thiago ontem à noite, meu esposo, ele leu comigo um devocional, e aí foi muito de encontro ao que a gente ia falar hoje. E alguns de vocês devem estar lendo aquele devocional Café com o Pai, é isso? Café com Deus nome? Pai. Café com Deus Pai. O Thiago que lê, ele passa para mim, e ontem falou assim, ó, numa pequena mensagem: Deus deseja apagar o seu passado, cuidar do seu presente para direcionar o seu futuro. E olha que interessante, eu tô até com a camiseta escrito futuro hoje, sem querer. Deus tá nisso. Profética. Amiga, eu espero que algumas coisas aqui, eu espero que eu tenha sido clara. Eu senti a presença do Espírito Santo aqui. Eu espero que alguém tenha recebido essa palavra, que tenha alcançado pelo menos uma alma, e vou ficar feliz, porque isso tudo é sobre Ele e para Ele, não é sobre mim. Eu venho falar para vocês aqui um pouco da minha experiência com o Senhor, mas é sobre Ele. Eu tenho até tatuado aqui no meu braço, eu sempre falo isso, que todas as vezes que eu vou falar de Jesus, eu vou falar desse versículo sim, porque tem muitas coisas que o Senhor ainda quer me mostrar através dele, que fica em Jeremias 29:11. Eu leio todo dia, já era para estar gravado aqui, né? Mas eu tô nervosa ainda, então eu prefiro ler. Esquece tudo. Esqueça tudo. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Deus me deu esse versículo antes de eu me converter. Então eu não entendia nada da Bíblia. E eu li, aquilo foi tocado no meu coração. Eu falo que Deus fala comigo através de gotas, né? Pessoal, não tente entender o que é isso, o que são essas gotas. Eu entendo, é só eu e Deus. Eu falo que Ele fala comigo através de gotas. E quando eu li esse versículo, eu sentia Deus gotejar isso no meu coração e queimar essas palavras. Então, Ele conhece o meu coração e Ele sabia que o meu pensamento, o que eu pensava sobre mim, não era nada do que Ele tinha para mim. Eu tinha complexo de inferioridade por tudo que eu tinha visto, vivido na minha infância. E foi uma infância ok, mas a gente traz algumas coisas com a gente, né? E
E ele desde lá falava comigo, eu acho incrível, toda vez que eu leio esse versículo que eu vou falar dele, e eu leio ele todos os dias, eu falo, Senhor, que incrível isso, antes de eu levantar as mãos e aceitá-lo como único e suficiente Salvador na minha vida, o Senhor já estava falando comigo, o Senhor já estava lá comigo. Então, eu quero dizer para quem está aqui essa manhã, não desista de um relacionamento profundo com o Senhor. Ainda que você se vê no laguinho lá raso, sabe? Busque a entrega diária. Não coloque barreiras, não coloque colunas na frente do seu relacionamento com o Senhor. Não deixe que as circunstâncias da vida tire o foco. Eu tô te falando isso porque eu vivi isso. Eu não tô falando só porque a gente escuta os grandes pregadores, os coaches, as pessoas aí falando, não é balela, isso é a palavra. Eu tenho que falar o que está na palavra. Ele faz, ele pode, ele transforma. Ele muda pensamentos, mentalidades. A minha mãe, se estiver ouvindo isso, eu não sei se ela está aqui agora, se vai ouvir mais tarde, ela vai falar assim, quem diria? Quem diria? Porque não era assim que a gente se via lá atrás, né? Você falou que você teve um passado, né, Tami? Sim. Pensou se você, pro seu presente de hoje, você ainda continuasse insistindo em trazer os traumas do passado? Se você toda hora ficasse, nossa, eu não vou aparecer na frente das câmeras, eu não vou falar de Jesus, porque vai ter gente me julgando o tempo todo. Apontando o dedo e falando, eu tava com você naquele lugar, eu vi o que você tá dando uma de santa agora, mas eu sei o que você fez. Pensou se a gente deixa isso parar? A gente não tem relacionamento, nunca. Então eu te convido a fazer o que eu fiz. Entrega tudo no altar, não é fácil. Eu vou falar uma coisa aqui também, que pra mim é muito tranquilo falar hoje. Eu quero abrir isso com vocês, porque de repente alguém tá passando pela mesma situação que eu. Amém. Eu sempre tive um sonho de ser mãe, Tami, você sabe disso. E eu sempre sofria demais com essa situação. Mesmo Deus sempre falando comigo em Jeremias 29:11, eu sofria demais com isso. A cada apresentação de criança, a cada chá de bebê que a gente até evitava ir em chá de bebê. Minhas amigas devem estar entendendo agora. Nossa, agora entendi. Eu até evitava ir em chá de bebê porque eu sofria. Eu estava feliz pelaquela ocasião, mas eu sofria com aquilo. E quando eu realmente me vi entregando no Senhor esse meu sonho, falando assim, agora é o Senhor, faça o que tiver que ser feito no momento, na hora. E se o Senhor não tiver que fazer, coloque, tire isso do meu peito. Eu não preciso mais pensar em mim, agora eu estou vivendo uma vida leve. Tami, se o Senhor me der amém, se Ele não me der amém, uma coisa eu sei, Tami, eu vou gerar, de alguma forma ou de outra. Que seja que não seja da forma natural, que não seja um filho do meu ventre, mas eu vou gerar. E através da palavra, talvez eu vá gerar muitos frutos aí no coração de muitas pessoas. E assim é a vontade que eu tenho, é de levar a palavra do Senhor com a minha história, com a minha vida. Amém? Acho que eu falei até demais agora. Amém. Amém. Acabou, amiga? Acabei. Deus seja louvado. Glória a Deus por essa palavra de encontro com a outra palavra dos pensamentos. Que o Senhor tenha falado com você nesta manhã, assim como Ele falou comigo, assim como Ele fez eu relembrar quando a Aninha estava falando ali da situação que ela passou, da rejeição, do abandono paterno. Eu também fui abandonada pelo meu pai desde a gestação. Meu pai nunca foi pai, até que presenciei muitas coisas dele com a minha mãe. Ele batia na minha mãe, chegava bêbado, virava a mesa. Algumas pessoas já sabem do meu testemunho. E também numa situação de pensão, ele chegou todo quebrado na audiência em Ourinhos, na cidade de Natal, onde eu nasci, onde eu vivi. E aquilo dali foi muito marcante para mim, porque uma pessoa que tem possibilidades e condições financeiras negar duas filhas, negar a paternidade, né? Negar a responsabilidade. Então, nós crescemos com muitos traumas, mas quando encontramos Jesus, Ele fez tudo novo. E Ele está nos levando por esse caminho do renovo, da cura em camadas, da transformação em camadas, gradualmente. E
nós estamos nos disponibilizando a isso. Eu creio que a Aninha ela já gerou muitas vidas, através de um abraço, através de um sorriso, através de uma palavra de conforto, através de um telefonema, ou talvez através de uma mensagem pelo WhatsApp, porque ela é carinhosa em todo o tempo. A Aninha é uma pessoa que muitas das vezes ela transparece que ela não está bem para as amigas dela, mas para quem ela precisa receber bem, ela sempre está com um sorriso largo, com um abraço pronto, com as mãos limpas para tocar nas almas. Então é assim que eu vejo ela. E Deus ministrou 2 louvores aqui, um até a pedido da Aninha. Eu tô com crise de tosse, tô com pneumonia curando, graças a Deus. Amém. Mas não sei se vai sair, né, o louvor, mas eu vou tentar. E nesse momento de louvor, de agradecer a Deus, eu gostaria que vocês pensassem em como estão os seus pensamentos, como estão os seus pensamentos em relação a você mesmo, em relação aos seus comportamentos, em relação aos outros. E como você tem se relacionado com Deus? O relacionamento com Deus é primordial, a oração é primordial, a entrega é primordial, para que o Senhor faça um renovo, uma reconstrução, porque primeiro Ele desconstrói, para depois Ele construir, reconstruir as nossas vidas. E é assim que Ele faz com todos. Então, eu quero louvar aqui, já louvando a Deus pela sua vida, amiga. E sabendo que esse louvor, ele toca a tua alma, ele toca você. E ele diz assim: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei daqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor,
Você tem um valor, o Espírito Santo se move se em você. move em você. E é isso, gente. Amém. Que Desafiada louvor lindo, um pouco, mas amiga. tá tudo ok. É para Deus. Graças a E Deus. não se esqueça que você tem um valor. Não se esqueça que o Espírito Santo se move em você, se move em todos vocês que estão aqui nesta live e que ele estava lá no poço, ele está lá esperando você ir lá e saber que é através dele que a fonte é a vida e que jorra a vida e que ela flui em mim e em você, porque todas as vezes que eu e você temos sede, ele dá água. Todas as vezes que eu e você temos fome, ele dá o alimento. E todas as vezes que eu e você for para aquele lugar com ele e chamar ele para que ele nos transforme, para que verdadeiramente nós estejamos transformados na presença dele, ele venha fazer um novo em você. Não se esqueça que para ir para o Espírito Santo, que para ir para esse encontro com ele, você precisa ir vazia. Porque se você for cheia de você, você não vai ser cheia dele, porque você já está cheia de você. Então ele precisa que você vá lá, para aquele lugar vazio, para ele encher você. Amém? Que o Senhor continue Amém. te usando, Aninha. Que o Senhor continue derramando Amém. graça, poder, unção, autoridade sobre a sua vida, sobre o Amém. seu ministério. Seu ministério Amém. é grande, seu ministério é gigante. Eu já entreguei muito para você dele e eu creio que Deus está fazendo. E eu Amém. agradeço a todos vocês da igreja, pastores. A pastora Carol está aqui, que bênção, seja bem-vinda. É um prazer ter aqui a senhora conosco. O pastor Wagner também, seja bem-vindo. Pastor Feitosa, já esteve outras vezes, seja bem-vindo também. Pastora Rose sempre está aqui. E todos vocês da Igreja HFC Sampa que estão aqui nos ouvindo nesta manhã, eu espero que vocês tenham sido alcançados. Tem várias clientes, várias pessoas aqui que eu fiz estágio em atendimento nesta live hoje. E eu estou muito feliz por isso. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Na quarta-feira temos live, toda quarta, 10 horas da manhã. Eu esqueci meu livro ali na outra mesa, mas a gente começou o estudo do livro Uma Esposa Excelente. E o Senhor, ele vai nos desconstruir para construir novamente. Nós vamos ser confrontadas, eu não tenho dúvida disso. Então, se você que puder, todas as quartas está conosco, às 10 horas, e na próxima sexta, toda sexta-feira, em Missão Livecast. Quando o Senhor não me mostra ninguém para eu estar convidando, é porque é para eu fazer sozinha a live. Já passei por várias dessas de fazer sozinha, mas sempre o Senhor tem a palavra dele aqui para nos direcionar, nos alinhar e nos trazer esperança para permanecermos firmes na presença dele. Amém? Amém. Um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, amiga. Tchau, amiga. Obrigada. Obrigada a você.